livre para todos os públicos. Olá! O Sistema Único de Saúde chega aos seus 30 anos, enfrentando duros retrocessos e desinvestimentos. É somente graças à estrutura de saúde pública construída ao longo das últimas décadas e às redes de solidariedade que a população mais pobre conseguiu obter tratamento contra o coronavírus. Com os retrocessos, nossa reportagem analisa o que será do SUS após a pandemia. E na entrevista central, a médica Ana Paula Soter fala sobre a evolução da pandemia do coronavírus com o aumento de número de casos em diversas regiões do país. Eu sou Pamela Oliveira e começa agora a Central do Brasil. Central do Brasil. O aborto está entre as 5 principais causas de morte materna no Brasil. Enquanto dezenas de países avançaram nos últimos anos em suas legislações e passaram a tratar o aborto como uma questão de saúde pública, aqui a legislação continua sendo guiada por concepções morais. Para denunciar o avanço ultraconservador, foi lançado o Alerta Feminista. Juluzia Batista, da Frente Nacional pela Legalização do Aborto, fala sobre o assunto. Embarque imediato. A trincheira da resistência que foi organizada pelos movimentos no Legislativo Nacional realmente conseguiu criar um cordão de isolamento, de proteção para que não houvesse retrocessos, mas o ataque se estendeu ao Executivo e a gente viu agora nesse último mês a ação, né, do governo federal em relação ao caso de aborto legal, a que teria direito a menina do Espírito Santo, em que a Secretaria da Mulher organizou toda uma ação para impedir que aquela menina pudesse realizar esse direito e, portanto, teria sua infância roubada por uma maternidade forjada, né, não consentida, porque também sem consciência, falamos de uma menina, forjada em uma situação de extrema violência dentro do contexto do seu núcleo familiar, o que já é uma tristeza por si só. Nesse mês também nós estamos lançando um alerta feminista que dá conta de inúmeros projetos legislativos que tentam retroceder esses direitos conquistados e colocar e retirar a pouca autonomia que as mulheres ainda têm sobre suas vidas. Haja visto que a luta pelo direito à interrupção voluntária de gravidez é uma conquista, né, da autodeterminação e da autonomia das mulheres. Em nova manobra para tentar criminalizar quem opta pelo aborto legal, o Ministério da Saúde recuou em pontos na portaria que orienta ações que dificultam o acesso à interrupção de gravidez previstas em lei. Com os recuos desta quinta-feira, o assunto foi retirado da pauta do Supremo Tribunal Federal da sexta-feira pelo ministro Ricardo Lewandowski, relator do caso. Apesar dos pontos retirados, o Ministério da Saúde mantém procedimentos que levam à criminalização de profissionais de saúde e das mulheres e meninas, como a obrigatoriedade de notificar a polícia em caso de estupro sem que exista o consentimento da vítima. O Brasil se aproxima dos 140 mil mortos pela pandemia de coronavírus. Os dados são desanimadores e só não são piores graças à atuação do Sistema Único de Saúde. Mas o teto de gastos e o subfinanciamento devem prejudicar o próximo período, quando será necessário manter a vigilância sanitária e efetuar a vacinação da população brasileira. Como fica então o SUS após a pandemia? Vamos para a reportagem de Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. Criado há 30 anos, o SUS foi uma revolução no direito à saúde de todos os brasileiros. Uma fusão aprovada com 472 votos determina a adoção do Sistema Único de Saúde. Em 2020, ficou visível durante a pandemia a centralidade que o sistema tem na vida das pessoas, sobretudo as mais pobres. A questão que fica agora é como o SUS vai ser visto e tratado no pós-pandemia.
Um dos grandes desafios, já para agora em 2021, é lidar com a deficiência orçamentária, gargalo histórico do SUS, mas que foi acentuado pela PEC do teto dos gastos. O impacto é de uma desestruturação de toda a rede, como analisa o advogado sanitarista Tiago Campos. E essa redução ela vai fazer com que a gente comece a vivenciar um processo de fechamento de unidades de saúde, de redução do número de trabalhadores alocados pelos estados, pelos municípios e pela própria União no cuidado da saúde. Nós vamos ter que demandar cada vez mais um processo de precarização dos vínculos e de estabelecimento de outras relações, especialmente com os trabalhadores desse segmento, para que haja uma capacidade de redução. Os aplausos nas janelas em apoio aos profissionais foi um sinal de que, em meio à pandemia, a sociedade se deu conta da importância do SUS. Mas ainda há outros passos a serem dados na construção do controle social e da participação popular. O engajamento de agentes populares de saúde, por exemplo, é o indicativo na avaliação do pesquisador Aníbal Coelho de que o SUS pode ser pensado colocando o usuário como centro das decisões. Tudo aquilo que vem de baixo para cima dialoga exatamente com experiências que, de certa maneira, inovam e podem dar uma nova forma, um novo formato, onde o diálogo permanente entre o profissional de saúde, gestores e a comunidade podem apontar um frescor de iniciativas. E assim, colocar em prática o sentido profundo da nossa Constituição. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia. A Parada Cultural de hoje tem dica de um álbum recém-lançado de uma cantora paraibana. Vamos conhecer. Parada Cultural. Eu indico para vocês escutarem o disco Cantos de Cá, de Sandra Belê, dessa cantora maravilhosa lá de Isabelê, aqui da Paraíba. Tá em todas as plataformas digitais. Vai lá, gente. Escuta, tá muito legal, cheio de brasilidade. Apesar do retorno gradual às atividades, os cuidados para não se contaminar ou espalhar o coronavírus continuam essenciais. Uma das razões é a ausência de uma vacina. Somente a vacinação universal pode garantir o fim da pandemia e de seus efeitos ao dia a dia. Camila Piacese nos conta sobre as possibilidades de chegada das vacinas ao Brasil. Nacional. A expansão do coronavírus já contaminou 32 milhões de pessoas. O número de vidas perdidas se aproxima a 1 milhão. A esperança para acabar com a dor, o sofrimento e o medo é o desenvolvimento de uma vacina. O laboratório Sinovac, responsável pela Coronavac, testada em 50.027 voluntários na China, se mostrou eficaz. Só foram percebidos efeitos adversos de grau baixo em 5,33% dos participantes, como dores leves no local da aplicação, fadiga e febre moderada. O governador de São Paulo, João Dória, na quarta-feira, anunciou parceria com a empresa e disse que no final de fevereiro a vacina chega à capital paulista. Contudo, é preciso ter cautela. O membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, o médico Julival Ribeiro, afirmou que ainda existem 3 perguntas a serem respondidas: a eficácia, quais os grupos serão mais privilegiados e a segurança. Veja que, por exemplo, o que aconteceu na vacina de Oxford. Por causa de um caso, foi parado todo o processo que estava sendo feito da vacina. Só para se ter uma ideia, alguns países voltaram a tomar a vacina desse teste da Oxford. Os Estados Unidos, até hoje, ainda não voltou. O governador da Bahia, Rui Costa, aposta na vacina produzida pela Rússia, a Sputnik. Em agosto, ele comunicou acordo para a testagem. Entretanto, os soteropolitanos só vão conseguir se imunizar a partir de março do ano que vem. Atualmente, existem no mundo todo 10 tipos de vacinas. Algumas na fase 3, a de aplicação em ser humano, conforme o médico infectologista Dr. José Davi Urbaez explicou. A gente vai saber quanto eficaz essa relação no final da fase 3, tá? Agora você parte da hipótese que serão eficazes.
mas isso é uma hipótese a ser comprovada. O Brasil enfrenta diversas epidemias de coronavírus devido à vasta extensão territorial. A médica Ana Paula Soter é a convidada de hoje da Entrevista Central e fala sobre o assunto com Jonatas Campos. Entrevista Central. Nossa entrevista central de hoje conversa com a médica Ana Paula Soter. Ela é doutora em saúde coletiva pela Universidade Federal de São Paulo. Já foi secretária executiva do Ministério da Saúde no governo Dilma. Doutora Ana Paula, agradecemos sua participação. Doutora, números das secretarias de saúde dos governos do estado registram um novo aumento de mortes pela Covid-19. Esse crescimento, uma pergunta para a senhora, esse crescimento tem relação com a flexibilização sem critérios praticada por parte da população brasileira? Jonatas, nessa pandemia nada é tão linear assim, né? A gente não tem como afirmar, né, que um aumento de óbitos em alguns estados tenha ocorrido em função do que aconteceu no feriado de 7 de setembro. De qualquer forma, né, alguns estudos estão demonstrando isso, especificamente no litoral paulista, fazendo alguma relação também no que diz respeito ao estado do Rio de Janeiro, porém isso não é uma regra para todos os estados que estão com a sua média de óbitos aumentando. Estados que tiveram altas de mortes, muitos deles, inclusive, foram 7 estados, muitos deles estão reabrindo as aulas no ensino médio e alguns já estão com as aulas ocorrendo. É um momento para a retomada do ensino público, do ensino privado de crianças e jovens? Então, Jonatas, a pandemia no Brasil, na verdade, nos mostra um grande mosaico. A gente não vai poder nunca ter uma única medida ou uma única decisão, né, para todos os estados e para todos os municípios. Então, essa reabertura das escolas, ela tem que ser avaliada de acordo com a situação de cada um desses municípios. O que a gente tem observado é que começaram as reaberturas pelas universidades, né, seguida de abertura do ensino médio, né, e um fator extremamente importante, que esse acesso, né, ele seja facultativo, quer dizer, ninguém pode obrigar, né, as crianças, os adolescentes a irem para a escola. Tem que ter um plano B, uma alternativa, de que aquela família, os pais, os alunos que não se sentirem seguros com o retorno, eles possam continuar acompanhando em home office, né, em casa. Doutora, fazendo uma relação do seu conhecimento sobre o comportamento da pandemia com um dado que o IBGE divulgou. O IBGE disse o seguinte: 18 milhões de brasileiros fizeram algum tipo de teste sobre o coronavírus para saber se estavam infectados. A senhora acha esse número razoável, suficiente? É preciso que o brasileiro faça mais testagem? É muito baixa a nossa testagem, sim. Infelizmente, o governo federal, o governo brasileiro, não conseguiu adquirir testagem no momento adequado e não conseguiu fazer essa distribuição para estados e municípios e nem conseguiu adquirir em tempo hábil, né, tanto os testes como os insumos no início da pandemia. A gente vem melhorando a nossa testagem. Em Pernambuco, por exemplo, quadruplicou, né, a capacidade de análise, da testagem, da análise, né, mas ainda é bastante insuficiente. Nós temos ouvido falar sobre novas técnicas em UTIs, sobre novos tratamentos da doença, da Covid-19. A senhora pode nos comentar um pouco sobre isso? Atualmente, né, eu acho que aprendemos muito, né? Essa pandemia nos ensinou, e principalmente ensinou a nós, equipes de saúde, médicos, profissionais de saúde, fisioterapeutas, pessoal, a turma da enfermagem, né, a cuidar do paciente de maneira mais adequada. Logo no começo eram muitos questionamentos, eram muitas dúvidas, né? Atualmente eu acho que isso está mais tranquilo do ponto de vista do manejo clínico do paciente, né? Se sabe, né, que não é uma doença somente que provoca uma infecção pulmonar, provoca outros processos também infecciosos sistêmicos, né? Se tem problema neurológico, do aparelho circulatório, renal. Porém, não existe nenhum medicamento específico para tratamento da Covid, nem de prevenção. A Central do Brasil se encerra aqui. Participe do programa enviando as suas dicas culturais e sugestões pelo WhatsApp. Anota aí, DDD 11 930813336. Até amanhã.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares. Assim como os vírus, as fake news também evoluem. A cada dia, os criadores de notícias falsas usam novas tecnologias e ferramentas para montar e divulgar conteúdos falsos. Você já ouviu falar de deepfake? É uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para criar vídeos falsos, além do que a edição já permitia. Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse. Ou seja, hoje em dia não dá mais para acreditar